A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês em mais uma EBD Online. Sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é a missionária Márcia Ponce, membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Gurupi, no estado do Tocantins. Nossa igreja matriz é pastoreada pelo nosso pastor Antônio Baltazar e a pastora Rutilene Cardoso. Que Deus em Cristo vos abençoe e vamos então iniciar mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos trabalhando a lição 6, que é uma lição muito linda, que fala sobre a ação do Espírito Santo diante das adversidades da vida. Então hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre esta ação do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. O texto áureo da nossa revista se encontra em João 14:17, eu quero até que você anote aí na sua revista, porque na hora que eles foram fazer a edição, colocaram 15, mas é 14:17, que nos diz assim: o Espírito da verdade, então nós já sabemos, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14:17. Aleluias! A verdade aplicada desta lição é por meio da ação do Espírito Santo que experimentamos a dimensão divina e conseguimos vencer as adversidades. Olha que maravilha! Os objetivos da nossa lição são 3, como sempre, que nos diz o seguinte: apresentar os títulos do Espírito Santo de Deus, falar sobre a ação do Espírito na igreja e na vida do crente. Terceiro, discorrer sobre as qualidades do Espírito Santo de Deus. A introdução da nossa revista nos diz que o Espírito Santo se apresenta na Bíblia com inúmeras atribuições e, em especial, a de auxiliar nos momentos mais difíceis da caminhada. Nesta lição, veremos como seus títulos expressam o seu agir e como isso pode nos ajudar a vencer as adversidades. Vamos então para o tópico 1. O tópico 1 nos diz que o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus. Procede do Pai e é enviado pelo Filho para nos ajudar diante das adversidades da vida. Ele é denominado como Paracleto, ou Consolador. Então, nós temos aqui no tópico 1 que o Espírito Santo é Deus, foi enviado pelo Filho e está conosco aqui para nos ajudar em todo o tempo. Em todo o tempo, o Espírito Santo de Deus está nos ajudando. É Ele que está cuidando da igreja do Senhor. Quando Cristo subiu aos céus, Ele falou: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Então, o Espírito Santo de Deus é este Consolador, é este ajudador, é este auxiliador que está conosco em todo o tempo. Meu irmão, nós aprendemos nas lições da revista passada que tratava sobre os atributos de Deus, que nós não estamos só, que a Trindade está conosco o tempo inteiro, através da onipresença. Então, meu querido, o Espírito Santo de Deus, que é nosso amigo, é nosso companheiro, nosso cuidador, nosso auxiliador, nosso ajudador, está conosco. E além de estar conosco, Ele nos ama também, porque Ele também é Deus. E Ele intercede por nós diante do nosso Pai Celestial com gemidos inexprimíveis, para nos ajudar diante das provações deste mundo. Aí no tópico 1.1 vem falando: o Espírito Santo nos auxilia nas adversidades. O Consolador, que está lá em João 14:16, que no grego, Paracleto, que significa literalmente alguém que é chamado para estar ao lado, com capacidade de prestar ajuda. Então Deus, quando Jesus subiu, o Espírito Santo foi encaminhado
para estar com a igreja, para estar com os servos do nosso Deus, para estar do lado, para estar ajudando, para estar consolando. Então, Espírito Santo de Deus, meu querido, aprenda nesta manhã. Oh, aleluias, oh, glórias a Deus. Você não está só. O Espírito Santo é teu amigo, é teu ajudador, é teu companheiro. Ele está contigo. É Ele que é o responsável de cuidar, de zelar da igreja. E você é a igreja. Você é templo do Espírito Santo de Deus. É morada do Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é a angústia, qual é a dor, qual é a tribulação que você está passando. Mas de uma coisa eu sei. Você não está só. Você tem um ajudador que te ama tanto, que vai diante do Todo-Poderoso Deus e intercede por você com gemidos inexprimíveis. Oh, glória a Deus! No Antigo Testamento, o Espírito Santo que capacitava os profetas a exercer seu ministério e receber a revelação de Deus. Então, o Espírito Santo ele está presente no decorrer de toda a Bíblia. Falam mais no Espírito Santo no Novo Testamento, mas ele está presente desde o momento em que falou, vamos criar. Desde o momento da criação, em Gênesis 1. Em toda a Bíblia, nós vemos aí a manifestação do Espírito Santo de Deus. A diferença é que ele agora não só se manifesta, ele habita em você. Ele está em você. Você é morada, você é casa do Espírito Santo de Deus, meu querido. Então alegra o teu coração. Tem parte de Deus morando dentro de você. Aleluias! Glória a Deus! O termo paracleto de 1 João 2:1, como advogado, olha só que bênção, esse ajudador, esse auxiliador, ele também, está definido lá em 1 João 2:1 como um advogado. Quem é um advogado? Qual é a principal função do advogado? Defender. Ele está pronto para te defender em todo tempo, meu querido. Contudo, quando o vocábulo aparece no quarto evangelho, muitas são as diferentes traduções, como consolador, o Espírito Santo é teu consolador, teu ajudador, aquele que fica ao lado, conselheiro e auxiliador. Olha que maravilha! Você, meu querido, tem todo dia do seu lado um advogado, um consolador, um ajudador, um conselheiro, um auxiliador, alguém que está perto de você o tempo inteiro, que não arreda o pé e está perto de você. Oh, glória a Deus! É bom demais saber disso. Por isso, meu querido, ore mais, leia mais, jejue mais, busque mais, fortalecer o homem espiritual que habita em você, para que você possa ter esse contato agradável, gostoso de comunhão com o Espírito Santo de Deus. É possível isso, missionária? É real a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É real a presença do Espírito Santo de Deus na igreja. É Ele que está cuidando, zelando da igreja. Porque um dia o Espírito Santo vai ter que entregar a igreja nos ares para Jesus. É responsabilidade do Espírito cuidar de nós. É por isso que ele não arreda de perto de você nem um segundo. Oh, aleluias! No tópico 1.2 nos fala que o Espírito Santo advoga as nossas causas. Nós temos aqui o comentarista, o bispo Samuel Ferreira, dizendo: o Espírito o Espírito na vida do crente é a presença iluminadora, fortalecedora e capacitadora que nos exorta e intercede as nossas causas. Então, o Espírito de Deus, que é o Espírito de vida, ele advoga as nossas causas.
o tempo todo. O Espírito Santo possui a natureza divina. E assim como o Filho de Deus estava com seus discípulos em todas as circunstâncias, o Espírito Santo não nos deixou só, não nos deixou órfãos. O Espírito Santo está conosco o tempo inteiro. Jesus, enquanto esteve nessa terra, ele esteve com os discípulos ensinando a orar, ensinando a pastorear, ensinando tudo. Ensinando a amar o próximo, a cuidar, a zelar. E ele, quando subiu aos céus, não nos deixou só. Enviou o Espírito Santo para ser nosso ajudador, para ser aquele paracleto, aquele que está do lado o tempo todo. É o tempo todo, nós não estamos órfãos. Por isso, meu querido e minha querida, não importa o tamanho do teu problema, saiba que o Espírito Santo de Deus está contigo o tempo inteiro. Ele é o teu ajudador, é ele que advoga as tuas causas, é calúnia, é dívida, seja o que for. O Espírito Santo de Deus advoga a tua causa. Pode muito se levantarem contra ti, não te abata, porque o Espírito Santo de Deus te ajuda. Se você está passando por injustiças, ei, você tem um advogado. Ei, você tem um ajudador. Então vá pedir ajuda dele. Dobre hoje os teus joelhos aí no pé da tua cama. Você tem ajudador, você tem um Deus, você não está só. Aleluias! É interessante que assim como Jesus é o nosso advogado, em 1 João 2,1, intercede as nossas causas diante do Pai, o Espírito Santo também intercede por nós, sentindo em nós as nossas dores e gemidos. Ele também vai diante de Deus interceder, advogar por nós, e chega lá e ele geme, porque ele sente o que você está sentindo. Meu querido, sabe onde é que o Espírito Santo mora? É dentro de você. Você é casa do Espírito Santo de Deus. Por isso é que ele tem a legalidade de ir diante de Deus e interceder por você, advogar por você. Porque ele sente as suas dores. Ele sente o que você está sentindo. Meu querido, você não está só. O Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, é o Espírito de poder, está em você. Aleluias, e está com você o tempo inteiro. No tópico 1.3 nos diz: somos consolados e confortados pelo Espírito. É o Espírito de Deus que nos consola e nos conforta. Principalmente neste período de tanta dor, de tanta angústia. Mas Ele está conosco. Deus conhece nossa estrutura e nos capacita através do seu Espírito Santo para vencer as batalhas, 2 Timóteo 1,7. Deus, Ele nos capacita por meio do seu Espírito que habita em nós para vencermos as batalhas desta vida. Você é um vencedor, você é uma vencedora, porque aquele que está em nós já determinou a nossa vitória. Agora tem os pré-requisitos: obedecer, cumprir os mandamentos e amar. O principal pré-requisito para você ser um vencedor é obedecer a Deus. Porque se você não obedece, tudo cai por terra. Aí nós temos aqui o Consolador. O consolo e o conforto é sempre um ato de capacitação que faz com que o fiel se ponha de pé e enfrente os obstáculos. Tá difícil? Tá. Tá complicado? Tá. Mas você tem um ajudador e ele vai te ajudar a se manter de pé. Tá difícil? Peça para ele te ajudar. Ele está contigo, meu irmão. Não temo que queiram mal te fazer, porque você tem um que é maior do que o mal que está contigo. Aleluias, glória a Deus.
Assim como o Espírito Santo nos consola e conforta em meio às tristezas e dificuldades da vida, a igreja do Senhor, por ser o templo de Deus, deve agir dessa forma, como lugar de acalento, de acolhida e segurança. A igreja do Senhor é ela que é a representação de tudo isso aqui na terra. Por quê? Porque dentro dela estão os filhos de Deus. Quando falamos de igreja, não estamos falando só de templo, estamos falando de pessoas que habitam lá dentro, que têm que ajudar umas às outras, que têm que consolar, confortar, amparar. Porque você é quem as pessoas que não conhecem a Deus está vendo, está comparando. A pessoa que não conhece a Deus, ela quer Deus porque ela vê Deus na tua vida, vê Deus agindo na tua vida. Então, meu querido e minha querida, você é templo, você é igreja. Vamos à igreja. E lá dentro da igreja, não é só ficar olhando para as quatro paredes, não. Seu papel é ajudar, é consolar, é confortar, é acolher, é dar segurança para o aflito. Seja casa, seja igreja, vá para a igreja e ajude os necessitados. Aleluia! Vamos para o tópico 2. No tópico 2 nos diz assim: a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos orienta a viver uma vida conforme a vontade de Deus, pautada nos ensinos contidos nas Sagradas Escrituras. Então o Espírito Santo, ele nos orienta o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está ali nos orientando a andar no caminho da verdade, que é o caminho de Deus. Andar segundo a palavra do nosso Deus. No tópico 2.1 da nossa lição nos diz a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. O Espírito Santo estava com Jesus em todo o seu ministério, pois os seus atos poderosos eram oriundos do Espírito Santo de Deus. Desde o seu nascimento virginal, desde o momento de todo aquele poderio de Deus se revelando na vida de Maria. Em sua infância, diante dos mestres da lei, o Espírito estava com o menino que crescia, conforme crescia, se fortalecia em conhecimento, em força e estatura. Então, o Espírito Santo de Deus acompanhou Jesus em toda a sua trajetória. Por quê? Porque Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Enquanto ele esteve caminhando por aqui, ele teve que passar por todos os processos que nós, seres humanos, passando, mesmo ele sendo Deus. Ele sentiu o que você sente. Ele sentiu dor, sentiu fome, sentiu angústia. Ele passou por tudo. Por isso ele é uma pessoa que pode dizer que você vai vencer. Lá na palavra nos diz que se ele venceu, nós também vamos vencer. Porque ele esteve aqui, ele caminhou aqui, ele sentiu o que você sente. Por isso que ele tem toda a legalidade de saber que você é capaz de ser um vencedor. Por isso que o Espírito Santo de Deus em todo tempo te orienta. Em todo tempo ele te conduz para que você se mantenha no caminho certo, no caminho traçado através da palavra de Deus, que é a bússola. Por quê? Porque um dia ele vai ter que devolver a igreja para Jesus. E ele tem que devolver a igreja pura, imaculada, uma igreja forte, uma igreja capacitada, uma igreja que ajuda o aflito. Esses atributos que o Espírito Santo tem, de estar perto, de ser ajudador, auxiliador, consolador, isso também é dado a você. Você que é casa de Deus, que está na igreja e é a igreja, esse é o diferencial. Você também tem um papel de ser ajudador, de estar perto, de consolar. É seu papel também. Após o seu batismo, no início do seu ministério, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. A forma corpórea em que o Espírito Santo veio, ali no momento em que Jesus estava saindo das águas do batismo, foi através do formato de pomba. Por isso que eu enchi os nossos slides hoje de pombinhas aí. Para simbolizar o Espírito Santo de Deus. Meu querido, leia a Bíblia.
Ela é o mapa do tesouro. O Espírito Santo de Deus, no momento em que você está lendo a palavra de Deus, ele te orienta, ele te ensina, ele te capacita, ele te enche de força, ele te enche de poder, porque o Espírito Santo de Deus também é poder de Deus em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluias. No tópico 2.2 nos diz assim: a ação do Espírito Santo na vida da igreja. O cristão é filho de Deus por adoção, por intermédio de Cristo. Contudo, é somente através da ação auxiliadora do Espírito Santo que expressamos nossas condições e sentimentos de filho. Nós somos filhos de Deus por adoção, mas é o Espírito Santo de Deus que nos vivifica, que nos fortalece, que nos dá força, que nos ajuda a expressar essa condição de filho. Porque se não for o Espírito Santo em nossas vidas, a gente vive uma vida miserável, uma vida de pecado, de angústia, de solidão, de dor. Mas o Espírito Santo de Deus, ele te lembra todo dia: ei, você é filho de Deus. Ei, você tem a marca da promessa. Ei, você não está só. Ele já pagou o preço por você. Então se vista da roupa de filho e viva uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glórias a Deus. A igreja será vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Nós, enquanto igreja, quando nos unimos no templo, aí nos tornamos fortes, porque somos muitos, somos diariamente vivificados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito é o sinal de que a igreja pertence ao Senhor como um selo. É a garantia antecipada da sua salvação como um penhor. Oh, aleluias! Depois você lê aí essas referências, porque não dá para ler tudo aqui, porque o nosso tempo é pouco. Mas lê porque você, olha, você pertence a um Deus, você tem um Deus. Você tem um Deus que já pagou um alto preço pela tua vida através do Filho dele, Jesus. Portanto, a igreja de Cristo age de acordo com a orientação e a vontade do Espírito de Deus. Aquele que é de Deus age conforme a vontade de Deus. É a presença do Espírito Santo que é a nossa garantia da salvação escatológica. O que vem a ser escatológico? Da nossa salvação futura. Então é o Espírito de Deus que habita em nós, que cuida e zela da igreja do Senhor, que nos dá certeza. Nós vamos vencer. Nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Nós vamos estar com Jesus e com Deus e com o Espírito Santo para sempre nos céus. É o Espírito Santo que nos dá essa certeza. Oh, glória a Deus! No tópico 2.3 nos diz a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Agora que nós vamos aprender qual é essa ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Contudo, esta promessa exige de nós uma resposta positiva de esforço, estudo e aplicação. O Espírito Santo, ele nos guiará. Mas para que você seja guiado, primeiro você tem que conhecer a palavra da verdade. Para que você possa ser capacitado. Para que o Espírito Santo possa te ensinar, você tem que ler, você tem que buscar, você tem que se qualificar. O Espírito Santo que capacitará o crente a interpretar e compreender e viver uma vida que agrada a Deus. O Espírito Santo vai te ensinar. Mas isso não vai vir do nada. Você tem que buscar através de oração, através da leitura, através do jejum. Só podemos ser lembrados das coisas que um dia ou vivenciamos ou aprendemos. Não adianta você... É como aquela história de um aluno que vai fazer uma prova e chega lá e ele fala: Deus me ajuda, Deus me revela, sem ele ter estudado uma linha do conteúdo. Ei, Deus não é injusto, Deus não se deixa escarnecer. Por isso que o comentarista, o bispo Samuel Ferreira, vem dizendo: só podemos ser lembrados do que vivemos ou do que aprendemos.
Você só aprende se você estuda ou se você viveu. Então, meu querido, não fique esperando que o Espírito Santo que age na vida do cristão vai te fazer passar no concurso sem você estudar, sem você fazer a sua parte, não. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E sendo o Espírito da verdade, ele se pauta na verdade para agir. Então, ele não age no engano. Quer passar num concurso? Bom, vai estudar. Dedica um tempo de oração para ser vivificado, fortalecido, para que o Espírito te ensine, mas vai estudar o conteúdo. Quer ter uma vida vitoriosa? Se esforce. Se esforce. Nada vai cair de graça do céu para você, meu querido e minha querida. Vai estudar, vai buscar. É assim que acontece. É com esforço, é com luta, é com provação. O Espírito Santo junto. Muitos acham que Deus vai usá-los em sua palavra, orientá-los sem que haja uma dedicação às Sagradas Escrituras. Não vai acontecer. Quer ser usado por Deus? Vai ler a Bíblia, vai buscar, vai estudar, vai orar mais. Quer ser usado por Deus? A primeira regra é estudar a palavra dele, é orar. É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente e nos auxilia a entendermos os mistérios de Deus. Então, você quer ser uma pessoa abençoada, usada por Deus? Primeira regra é estudar a Bíblia. Segunda regra é você orar. Terceira regra é jejuar. Por quê? Porque Deus não pode te usar se você não estiver preparado, se você não estiver capacitado. Então, meu querido, vai se qualificar. Quer ser usado por Deus com grande poder? Primeira regra, estude a palavra de Deus em jejum e oração. E aí Deus vai te usar. Deus quer te usar. Deus está ali empolgado para te usar. Mas como Ele vai te usar? Através do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, só pode te usar se você se colocar com uma resposta positiva de esforço, estudo, para que depois coloque em prática aquilo que Deus preparou para você. Aleluias! Tópico 3. A ação do Espírito Santo. Os títulos do Espírito Santo revelam sua forma de agir e auxiliar todo aquele que crê. Tópico 3.1. Espírito da vida. O Espírito se manifesta como Espírito da vida. É Ele que dá vida. É Ele que te vivifica, é Ele que te capacita, é Ele que te dá vida. A igreja é, portanto, um organismo vivo aqui na terra, porque tem dentro de si o Espírito da vida. Ela é o corpo de Cristo e é templo de Deus, no qual habita o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos vivifica, é Ele que nos qualifica, é Ele que nos ajuda. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que está conosco em todo o tempo. O Espírito se manifesta como Espírito da vida. É Ele que capacita o ser humano a um novo relacionamento que, através da comunhão, se transforma em uma nova comunidade. Portanto, aquele que morreu e ressuscitou com Cristo recebeu a nova vida do Espírito. No batismo, pelo mesmo Espírito, fomos todos acolhidos num único corpo. Aí vem dizendo o seguinte: o Espírito é representado como aquele que doa a vida. O Espírito Santo é aquele que doa a vida. Então, meu querido, é Ele que vivifica. O Espírito Santo é espírito de vida. É o espírito de poder, espírito de energia. Querido, fortaleça-se todo dia buscando a Deus e o Espírito vai te vivificar, vai te fortalecer, vai te dar energia para continuar seguindo em frente, porque Ele é o espírito de vida. Você não está morto. Você é uma nova criatura diante dos olhos de Deus por meio do Espírito Santo. Quando você aceita Cristo, o Espírito de Deus vivifica, te fortalece. Oh, glória a Deus! 3.2, o Espírito da verdade. Tendo em vista que Jesus é a verdade, o Espírito da verdade é aquele que revela o Cristo que é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito é enviado do Pai pelo Filho. E é Ele
quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Então é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de verdade, que fala aí na nossa mente o tempo inteiro. Ei, você pecou. Ei, olha a justiça de Deus, olha o juízo de Deus. Então é função do Espírito Santo de Deus convencer o homem que ele é um pecador. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Diante de um mundo onde a verdade se torna relativa, temos o Espírito da verdade para estar lembrando o crente o tempo inteiro. Cuidado, vigia, você é servo do Deus que é a pura verdade. O Deus que é justo, que é justiça, que é amor, mas é fogo consumidor. Então ande na verdade, porque quem habita em você é o Espírito da verdade. Oh, aleluias, oh, glória a Deus. O Espírito Santo em Deus. Santidade vai além de uma qualidade. Em Deus é sua natureza. Assim como no ser humano, santidade é uma condição, pois ele só é santo quando Deus o torna santo. E a Bíblia nos diz, sede santo, porque o teu Deus é santo. Sem ser santo é impossível você se aproximar de Deus, você agradar a Deus. Então, meu querido, faça uma autoanálise hoje. Será que eu estou vivendo uma vida de santidade para que eu possa agradar a Deus? A palavra santo apresenta o caráter e a natureza do nosso Deus. O Espírito age no ser humano no que tange a santidade. Uma vida de santidade fortalece o cristão e o torna inabalável diante das adversidades da vida. Então, se o Espírito Santo que habita em você é santo, você tem que procurar viver uma vida de santidade. Abandone o pecado, abandone tudo aquilo que desagrada a Deus e viva uma vida de santidade diante do nosso Deus. Porque quem habita em você é santo. O Espírito Santo mora em você, e se ele mora em você, o mínimo que você tem que fazer é procurar viver uma vida de santidade. Por isso, fortaleça-se no Espírito. Fortaleça-se através da leitura, através da oração e através do jejum. Meus irmãos, não tem outra forma de você ser uma pessoa que agrada a Deus se não for através do jejum, da oração e fazendo a obra dele e o obedecendo. Aleluias! A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que a ação do Espírito Santo na igreja é que tem capacitado e auxiliado. Desde o seu início em Pentecostes, o Espírito Santo se revela como aquele que nos sustenta e que garante a nossa vitória diante das tribulações e provações. Aleluias! Meu querido e minha querida, a ação do Espírito Santo diante das adversidades, ela é real. Ela é real, ela é forte. Ele está contigo, por isso não tema que você não está sozinho. Aleluias! Glória a Deus! Finalizamos então mais uma lição da nossa revista da editora Betel, hoje falando sobre a lição 6. Agora, eu quero parabenizar todos os papais. Parabéns, papais! Hoje, em que comemoramos o Dia dos Pais, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te fortaleça, que o Espírito Santo te faça sentir aquela presença gostosa dele dentro de você. Parabéns a todos os pais. Parabéns a você que cuida de vidas que são presentes de Deus para a sua vida. Aleluias! Vamos orar então agradecendo a Deus por mais uma escola bíblica dominical online e também pela vida de todos os papais. Querido Deus, nesta manhã de domingo em que comemoramos o Dia dos Pais, eu quero te agradecer pelo Senhor ser o meu Pai. Obrigado, Deus, pelo Senhor ser o meu Pai. Por o Senhor estar comigo o tempo inteiro. Obrigado por ser o nosso Pai querido que está no céu e está conosco também. Obrigada pelo teu Espírito Santo que está conosco em todo o tempo. Obrigado por ele nos ajudar diante das adversidades.
Nesta manhã eu te peço que o Senhor visite os aflitos, os angustiados, os enfermos. Que o Senhor visite a cada um, meu Deus, e que o Senhor leve a tua salvação e que o Espírito Santo os ajude diante das adversidades da vida. E que o Senhor possa abençoar cada pai nesta manhã, que o Senhor entregue um presente especial para todos os papais que estão ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém! A paz do Senhor e que Deus em Cristo vos abençoe sempre.